Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Karina e eu resolvi abrir esse YouTube aqui, esse canal, para falar um pouquinho para vocês sobre os livros que eu leio, te dar um resumo e a minha visão sobre cada um deles. Por que eu decidi abrir, um canal sobre isso? Porque eu sempre leio muitos livros, eu gosto muito de ler, desde criança eu sou apaixonada por leitura. Eu acredito que cada livro que a gente lê, ele traz um ensinamento, né? E eu queria passar para vocês a minha visão sobre os livros que eu estou lendo, fazer um resumo, o que eu achei, sobre o que o livro fala, porque às vezes a gente tá na livraria, a gente não tem uma noção, assim, você pega o resumo, mas você fala, é legal, mas mais a fundo que fala, né? Você tem que ler o livro todo, às vezes a gente não tem tempo. E eu tiro muitas lições dos livros que eu leio, sabe? E eu resolvi trazer para vocês esse resumo do que eu li, o que eu aprendi com ele, o que o livro fala mais ou menos, qual é o tema que aborda esse livro. Então, assim, o livro hoje que eu vou estar falando é sobre agilidade emocional. Eu vou deixar aqui a capa dele. E a autora, ela fala sobre as emoções, né? Como você ter agilidade nas suas emoções. Então, ela começa o livro falando, né, que o nosso corpo, ele capta o perigo, ele capta as emoções. Por exemplo, quando a gente está apaixonado, a gente fica com o coração mais acelerado. Quando a gente está em perigo, mas nem sempre essas emoções elas podem ser confiáveis, porque a nossa visão de mundo é diferente da visão de mundo do outro, né? Então, às vezes a gente coloca muita coisa ali, é aquela história, né? Você fazer tempestade num copo d'água, né? Como dizia a minha mãe. Você faz tempestade em copo d'água, não faça tempestade em copo de água. Então, nossas mães, nossas avós têm muita mania de falar essa frase, e é verdade. Então, eu entendo que a tempestade em copo de água é o quê? Muitas vezes a gente acaba criando uma rigidez emocional muito grande, talvez, como eu disse anteriormente, pelas nossas vivências, pelas nossas experiências anteriores, e isso faz com que a gente não prossiga para a nossa vida, né? Com que a gente fique travado, e a gente não tenha uma agilidade emocional de pensar para frente. A gente sempre acha, minha vida é assim, vai continuar assim. Eu não ganho dinheiro, vou continuar sem ganhar. Fulano de tal, minha família não ganhou dinheiro, eu também não vou ganhar. Então, assim, imaginar e perceber que você não é aquela situação, que você não é aquela emoção, sabe? Uma coisa que eu achei muito interessante desse livro, que eu quis criar, inclusive, esse canal, foi isso, que me chamou muito a atenção. Porque ela fala exatamente sobre isso, né? Sobre as nossas emoções. Porque eu era muito assim, eu tô triste, então eu sou toda essa tristeza. Tô angustiada, eu sou toda essa angústia. Eu tô muito... E engraçado é que não é a emoção... A alegria que a gente põe, por exemplo, as emoções boas, são sempre as ruins, né? Eu tô muito triste, então eu tô me sentindo muito culpada, então eu sou toda essa culpa. E a gente não consegue sair daquele copo, daquela emoção, olhar para ela de longe e falar, você é só uma parte do que eu estou sentindo, da pessoa que eu sou, das experiências que eu tenho, do que eu vivo hoje. Então, eu não conseguia sair dessa situação, né? E muitas vezes eu acho que isso pode ajudar outras pessoas a pensar dessa forma, né? De que se você hoje está sentindo culpa, você não é toda essa culpa. Se você hoje está sentindo tristeza, você não é toda a tristeza. Olhar para a tristeza como se ela fosse isso, sabe? Como se ela fosse um potinho. Como se ela fosse... Você olha lá de fora e fala, por que eu estou te sentindo? O que está acontecendo com isso? Por que eu tô sentindo culpa, né? Como eu posso resolver essa situação? Eu não sou toda essa culpa, não vou tomar todo o meu dia com isso. Então, eu briguei com alguém. Então, eu ficava o dia todo remoendo aquilo. Acho que nós, brasileiros, temos muita mania de fazer isso. Uma pessoa me xingou, falou isso. Eu ficava o dia todo remoendo aquela situação. Porque você pegou e colocou toda essa situação dentro de você e você se torna isso. Como se você se colocasse dessa forma, mas você não é. Então, é muito legal que esse livro fala muito sobre isso, né? Que todas as emoções, elas são importantes. Então, inclusive, a tristeza é importante, a angústia é importante, a alegria é importante, a culpa é importante. Você tem que entender
essa emoção, mas ela não é você inteiro. Então isso faz com que você comece a ter uma agilidade de pensar fora da caixa, né? Que todo mundo fala, como pensar fora da caixa? No meu ver é isso, sabe, gente? É você tirar, olhar para aquela situação e falar, você é essa emoçãozinha aqui e eu vou resolver você. Mas depois eu te resolvo. Então, aí você vai lá trabalhar, vai fazer o que você precisa. E depois você pensa, como eu posso resolver isso? Como que eu causei essa situação? Por que essa situação está acontecendo? Como que eu posso resolvê-la? Então, para que a gente não tenha uma rigidez emocional, mas entenda que todas as emoções, elas são importantes. Você precisa sentir ela, você precisa entender ela, mas ela não é o seu todo. E para que você entenda que ela não é o seu todo e que você aceite esse sentimento, você tem que entender que eles são, vamos colocar como uma caixinha, né? Cada sentimento é uma caixinha. Como dizia a minha psicóloga, né? Cada sentimento está numa parte da tua estante. Então, não coloque isso como um todo. E eu só comecei a perceber isso quando eu li esse livro. Que eu falava, nossa, minha psicóloga sempre falava isso. Esse sentimento é uma caixinha. Então, assim, fazendo isso, você consegue resolver essa situação. E é legal que no livro também ela traz algumas formas de você... Como que você lidar com as crianças, né? Dentro de uma situação, por exemplo. Não envergonhar a criança. Como que você cria os teus filhos. Como, por exemplo, ela deu um exemplo no livro que ela fala que ela se sentia... Ela roubou um dinheiro dos pais dela porque ela se sentia muito envergonhada de não ter dinheiro para comprar um doce. Quando ela chegava na escola, as amigas dela... tinha dinheiro, ia pra cantina da escola e ela ficava sozinha, porque ela não tinha dinheiro. Então, ela foi, né, talvez na infância dela, na cabeça dela, como ela diz, ela pegou o dinheiro do pai dela, roubou e foi comprar doce pra ela, né. E os pais dela, né, tirou ela de perto dos irmãos, andou com ela, explicou a situação, e ela poderia ter falado, olha... Eu sou uma ladrona, se o pai dela tivesse envergonhado na frente dos irmãos ou criado uma situação vergonhosa para ela, ela poderia falar, eu sou uma ladrona, então eu roubei, eu sou isso. E os pais dela conseguiram tirar ela daquele ambiente, andar com ela de carro, explicar para ela a situação, falar, olha, você não pode roubar, isso não é uma coisa legal, se você puder, se você precisar de algo, você tem que pedir, né? Vamos dar um exemplo assim, tô resumindo, tá, gente? Assim, bem por cima. Porque eu quero que vocês leiam um livro também, para que vocês também tirem lições dele. E aí ela fala que depois desse dia, o pai dela, ela explicou depois por que ela fez isso, né? Que foi porque ela sempre via as amigas indo para a escola e ela não... para a cantina da escola, e ela não tinha dinheiro para ir. E os pais dela falou, por que você, nesse momento que elas forem pra cantina... né, que ela estava se sentindo rejeitada, era um sentimento de rejeição mesmo. Ela fez aquela situação, causou aquela situação, roubou dos pais dela ali o dinheiro, porque ela se sentia rejeitada pelas amigas. Então, assim, o pai dela falou, por que nessa hora que elas forem para lá, você não pega e você vai conversar com outros amigos? É uma oportunidade de você conhecer outras pessoas. Então, para cada situação, eu entendo no geral do livro, você pode criar uma situação que pode te favorecer. Então, nem tudo é tão ruim. Por exemplo, naquele momento que ela se sentia rejeitada, ela simplesmente, o pai dela deu uma opção, mostrou para ela, sendo ágil, né, emocionalmente. Eu acredito que os pais dela também eram pessoas ágeis emocionalmente, né, porque em outros momentos da história, eu vou chegar lá, os pais dela tratam ela de uma forma que mostra para ela que a situação não é tão como eu disse no início, né? Uma tempestade em copo de água, né? Que ela pode tirar uma coisa boa dentro daquela situação. Eu acredito que todas as situações nessa vida a gente pode tirar algo bom dela, mesmo que a gente fale, não vai sair nada bom daqui. Eu, como cristã, acredito que todas as situações, né, na Bíblia fala que todas as situações cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu acredito que em tudo a gente pode tirar um proveito, uma lição. É claro que existem as suas consequências, mas é claro que não vem ao caso o que eu estou dizendo aqui. Esse livro fala exatamente sobre isso, da gente tirar um proveito da situação, entender que tudo é necessário, o bom e o ruim, emoções boas, emoções ruins. E como que a gente pode tirar um proveito disso? Fazendo isso que eu disse,
colocando a emoção como se ela fosse realmente um copo, sabe? A minha visão nesse livro é essa. Porque é horrível quando você se sente como se você fosse toda a sua culpa, como se fosse toda a sua tristeza. Assim como a felicidade, ela vai embora, a tristeza também vai, né? Muitas vezes o pessoal fala, você tá feliz, mas calma, você vai ficar triste, né? Mas não, a gente não pode ficar pensando nisso. A gente precisa aceitar todas as emoções, senão Deus não tinha colocado emoções no nosso coração, né? Pra gente sentir, pra gente aprender. E eu acredito que todas as emoções, elas são formas da gente aprender com uma situação e crescer com elas também, né? Senão a gente não cresceria se a gente não tivesse vivenciado coisas boas e também coisas ruins e também as coisas boas. Então são parte da nossa vida. O que a gente não pode é colocar isso como se fosse o nosso mundo. Então, tinha um colega meu de trabalho que um dia eu tava um pouco chateada, e ele olhou pra minha cara e falou assim, a gente tem que pensar que cada pessoa vê o mundo como cada um tem uma visão, né? De olhar o mundo e falar, olha, hoje o dia tá nublado. Ah, mas eu gosto do tempo nublado. Por exemplo, eu aqui chorei com a minha situação. Ah, hoje o dia tá nublado, então o dia tá ruim. Hoje é um dia ruim porque o dia tá chuvoso. Mas não, hoje tá nublado, mas tá um dia feliz, eu tô feliz. Por que eu tô feliz? Ah, tá nublado, não gosto de nublado. Gente, eu sou assim. Eu vim morar na Holanda e direto o tempo aqui é muito nublado, nuvem, sabe? Às vezes faz um sol, mas é muito raro. A gente brinca que aqui são 4 estações num dia só. E eu sempre lembro dessa pessoa falando exatamente isso. Não é o dia que tá ruim, é a visão que você tem sobre o dia que fica ruim. E aí eu começo a me voltar para dentro e falar o que eu posso fazer para que o dia fique bom, né? Que coisas eu posso fazer na minha casa, ler um livro, ou acrescentar na vida de outra pessoa que pode transformar meu dia e fazer com que meu dia fique melhor. Então eu sempre penso sobre isso, né? E ali eu esqueço do dia, esqueço da nuvem, do dia que tá chuvoso, tá aquele dia chato que aqui em Amsterdã é sempre aquele dia nublado, né? Meu marido ainda fala, às vezes, você já percebeu que as fotos que a gente tira aqui é diferente das fotos no Brasil? Parece que a tonalidade é diferente, ela é mais cinza. E a gente não pode ser como essa foto, né? Tem que ver beleza nas coisas, aprender a ver beleza nisso. Eu sou uma pessoa muito solar, eu gosto muito do sol, gosto muito de estar sempre no calor, sabe? Parece que o dia tá mais feliz, acho que para todo mundo é assim. E eu criei essa agilidade emocional estando aqui, pensando sobre isso, sabe? Então são situações que eu passei, que eu precisei ficar sozinha e reaprender a lidar com a estação, seja lá o que for, porque às vezes é coisas poucas, nem é tanta coisa assim. E sim, existem coisas grandes que a gente acaba tendo que passar, mas até as coisas grandes que a gente tem que passar, a gente tem que ver que elas estão dentro de um copo, sabe? Imaginar elas separado da sua vida para que você consiga ter uma agilidade emocional de lidar com ela e mudar toda essa situação, fazer com que essa situação ela se transforme. Porque se você sempre olhar para aquilo da pior forma, como se fosse você inteiro, você não vai conseguir mudar essa situação. Então, esse livro me chamou muito a atenção para trazer para vocês esse tema aqui e criar esse vídeo, né? Criar esse canal para poder ajudar outras pessoas que estão com dificuldade de lidar com situações difíceis na vida, seja a morte de alguém, que não é fácil de lidar, eu sei, seja uma situação do passado, né? Algo que você fez, você fala, isso podia ter feito isso, tá? Mas aconteceu, você aprendeu com aquilo, você vai aprender, se tirou uma lição, você não vai fazer mais. Ah, tô triste por causa do tempo, né? Como às vezes até com uma coisa boba e aquilo tira sua energia, tira sua alegria, você fica estagnado, não quer fazer mais nada. Então, é uma forma de você pensar fora, né, da caixa, como todo mundo fala, e mudar, né? Tendo uma agilidade emocional, você vai conseguir resolver aquela situação e não vai ficar travado diante de uma situação, de uma emoção, de um problema. Saindo desse lugar, você consegue olhar de fora e consegue analisar. Porque quando você tá dentro, você não vai conseguir analisar, né? Quando você tá fora, você consegue analisar. É como você reformar a tua casa.
quantos cômodos, o que eu preciso fazer na minha casa. Você tá dentro do cômodo, você não consegue visualizar, às vezes, como vai ficar o teu escritório. Às vezes você vem e chama um arquiteto. Eu preciso de uma pessoa para me dar uma ajuda aqui. E por que não conversar com uma pessoa, né, sobre a situação? Olha, eu tô com uma situação assim, assim, assim. Assim como o cômodo, né? Você tem que sair dele, a arquiteta pega, olha a planta, olha o cômodo, tira uma foto, sai daquele cômodo, senta no computador dela, olha a situação de fora e cria da melhor forma o projeto para aquele cômodo. Então, eu entendo que esse cômodo são os campos de emoções que a gente tem dentro da gente, né? Não pensar que você é o cômodo inteiro, você não vai olhar, você não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir planejar uma forma de sair dessa situação. Então, esse livro traz muito isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução, desse primeiro vídeo aqui, tá? E, gente, leia, esse livro é maravilhoso. Eu vou deixar um link aqui embaixo. Se vocês quiserem, vocês podem comprar pelo meu link, tá? Aproveitem e aproveitem a leitura. Vale muito a pena a leitura, gente. É muito legal, é muito profundo o livro, assim, sabe? Pra quem tem filho, pra quem não tem filho. Não fala só de filhos, tá? Não é de filho que ela fala, ela só coloca uma parte do livro, porque ela também foi filha, né? Então ela conta a forma que os pais dela agiam e tal. Então, eu espero que vocês gostem. Vale muito a pena ler. Sabe? Espero que vocês tirem muitas lições desse livro, assim como eu. Isso daqui foi só um resumo. E é isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo. E se você gostou, dá um like e compartilha com o pessoal aí, para ajudar outras pessoas. Tchau!